Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, do versículo 23 até o 27. Uma passagem muito conhecida entre nós. Jesus com os apóstolos ali na barca, Jesus estava dormindo, de repente as ondas do mar começam a ficar forte por causa da tempestade, por causa do vento. Jesus dormindo tranquilamente. Imagina você estando dentro de um barco, à deriva, o vento forte, a água entrando e você dormindo. Não tem como a pessoa, de repente, ela acorda e já acorda gritando. E foi isso que aconteceu com os apóstolos. Jesus dormia, eles não estavam entendendo como é que Jesus dormia. Então eles gritam para Jesus: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. E aí Jesus chama a atenção deles, homens fracos na fé. Olha, homens fracos na fé, porque vocês estão com medo, homens fracos na fé? É porque, na verdade, os apóstolos, eles ainda não tinham o entendimento de que quem estava ali com eles era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Era Deus. Os apóstolos, eles tiveram que passar por um processo de entendimento, de conhecimento de Jesus. Eles não chegaram já assim, dizendo: é Deus, é o Senhor que está aqui. Vocês lembram daquela passagem de Jesus lá em Cesareia de Filipe, que ele fez aquela pergunta para os apóstolos, no dizer das pessoas, dos homens que estão por aí: o que é que eles dizem de mim? Qual é o nome que eles me dão? É Elias, é não sei quem, tal. Aí Jesus: e vós, quem dizes que eu sou? Aí Pedro falou: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ali já tinha passado mais ou menos 3 anos de convivência. Eles já tinham visto muitas coisas que Jesus havia feito. E eles estavam ainda, agora, aqui podemos dizer que eles estão bem no início dessa caminhada com o Senhor. E eles estão num processo de entender, de compreender quem é Deus, quem é Jesus. Por isso essa pergunta que eles fazem: quem é este homem? Aquele que é o filho de Maria, o filho do carpinteiro, que é José, que foi criado ali em Nazaré. Ele levanta e, de repente, com a palavra dele, ele faz com que o vento e o mar volte à calmaria. Quem é este homem? Essa é a pergunta. Quem é ele? Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos ainda nesse processo de entendimento,
de conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes até nós podemos até dizer que Ele é Deus. Hoje é fácil nós dizermos que Jesus é Deus. É fácil. Mas dizer que Jesus é Deus e Senhor nos momentos de dificuldades, de problema, aí é difícil. Aí vem as dúvidas. Será que realmente Deus existe? Diante dessa situação que eu estou vivendo, que eu estou passando aqui, Deus está distante? E se Ele é Deus, por que Ele não resolve? E aí, nesse processo de conhecimento, vem as dúvidas. Até mesmo, será que eu estou no caminho certo? Mas eu quero dizer para você que você está no caminho certo. Nós vivemos envolto de um grande mistério diante das coisas que acontecem ao nosso redor. É um mistério muito grande. Mas nós precisamos entender que Deus está conosco, que Deus não nos abandonou, que Deus jamais irá nos abandonar. Mas esse conhecimento e essa certeza de Deus que nós vamos ter diante de tantas situações que nós vivemos, essa fé nossa é alimentada quando nós meditamos a palavra de Deus, quando nós rezamos. E aí nós vamos tendo um entendimento de que realmente nesta vida os tormentos, as tormentas estão aí, os ventos estão querendo nos pegar, nos destruir. A tentação está aí fazendo de tudo para nos destruir. E às vezes nós ficamos abalados. E nós gritamos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos. E Deus parece estar dormindo. Veja que eu acabei de dizer, parece, eu não disse que está. Deus está. Da nossa parte, é preciso apenas que haja aquela submissão à vontade de Deus. Essa submissão. Eu não estou só. Deus está comigo. Embora venha aqueles momentos assim que a fé fica abalada, será que Deus existe? Aí retomamos de novo. Não, Deus existe. Deus está aqui comigo, Ele está aqui nesta situação e Deus jamais irá me abandonar. E aí se persevera firme na fé. Esse conhecimento de Deus, essa experiência de vida com Deus, que nós olhamos para algumas pessoas e nós dizemos, aquela dali, ela está lá na frente, nunca vejo ela abalada, ela passa por dificuldade, mas ela está sempre ali firme, fiel em nosso Senhor. Para aquela pessoa ter chegado a isso, ela nos inícios também ela passou pelo processo de dúvidas, de medo, mas a vida dela com Deus foi aperfeiçoando ao ponto de agora elas estarem ali. E elas já não fazem mais a pergunta, será que Deus existe? Ela sabe que Deus existe. Mas que nós não estamos livres de passar por dificuldades e por problemas. Eu não sei em que fase da sua fé você está. Talvez você esteja ainda bem no início, nesse processo de conhecimento de nosso Senhor. Mas continue firme. Mas não baseie a sua vida, o seu relacionamento com Deus no Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. Não, baseie a sua vida apenas nisso. Eu creio. Eu creio que Deus existe. Eu creio que Deus está comigo, mesmo em meio a essas tribulações, essas dificuldades, Ele está comigo.
no momento certo, Deus agirá. E vai caminhando, caminhando e se aperfeiçoando na fé. É por isso que depois todos os apóstolos, eles foram martirizados. Com exceção de João, mas a vida de João foi um martírio também. E, infelizmente, o Judas Iscariotes, que acabou se matando lá nas situações que ele teve. Mas os apóstolos, diante desse conhecimento, até chegar ao ponto deles dizerem: Jesus é o Senhor, Ele existe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.